O nosso estilo conversa com a Virna Lise Nitrogiannis. Ela, apesar do nome grego, ela é guarapariense, isso mesmo, Maratimba, faz um trabalho muito bacana há 7 anos na Grécia, casada com um grego, praticamente filho de grego, mas que tem cidadania grego. Ela voltou a morar na Grécia, é nascida e criada em Guarapari, lá mantém o blog Uma Brasileira na Grécia e também ela faz um trabalho com assistência turística. Tudo bem, Virna? Tudo bom, Fredo. Obrigado pela presença, impressionante. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Isso aqui para mim é um orgulho. Com certeza. Muito bom recebê-la também, contar um pouco da sua história, né? Já que você é de Guarapari, genuinamente Maratimba. Guarapari com muito orgulho. Que bacana. Eu quero saber como é que você foi parar na Grécia. Vamos contar essa história para o nosso público, né? Vamos lá. Então, na minha saída daqui para a Grécia foi porque o meu marido, os pais deles eram gregos e vieram para a Grécia, para o Brasil. E ele sempre teve vontade de morar na Grécia, apesar de nunca ter conhecido, apesar de ter nascido em Guarapari. Aí, vamos, eu não, Virna, vamos embora para a Grécia, para mostrar nova cultura para as crianças. E nós resolvemos ir, foi assim, eu não conhecia a Grécia, eu não sabia nada da Grécia quando fui para a Grécia. Que bacana. E outra coisa, a Grécia, apesar de ser um país clássico, né, berço da civilização, exatamente, como a gente chama, é importante porque você, parte dos seus filhos, tem origem grega, então sim, quer dizer, uma volta às origens mesmo, né? Quando eu cheguei lá, eu não estranhava nada. A comida, eu já sabia como é que era por causa da minha sogra, foi tudo muito natural pra gente. Pra você se adaptar lá, né? Não, eu tive um certo problema de adaptação devido ao clima, mas a cultura grega em si, não foi grande surpresa, eu já sabia mais ou menos como é que era. Agora, apesar de toda essa economia que a gente sabe que a Grécia, né, tá passando por um período difícil, né? Na Europa, o país é viável, dá para morar, sim, é legal? Olha só, Fredo, quando nós fomos para a Grécia, a gente não foi para juntar dinheiro. Nós não fomos com sonho americano, vamos juntar dinheiro para voltar. A nossa intenção era qualidade de vida. E isso a Grécia fornece. Ela dá uma qualidade de vida, ela dá escola de graça, ela dá hospital de graça, os meios de transporte são ótimos. E o salário é bom, você consegue se manter. Apesar de toda a crise, apesar de toda a crise. Muito bacana. Quero falar do seu trabalho lá na Grécia, porque você chegou lá e parece que se adaptou muito bem, né? Já criou logo um blog, né? Uma Brasileira na Grécia. Gente, é só acessar www.umabrasileira na Grécia. E esse blog da Virna, ele justamente ela vai relatando, né? Tudo que você vê. Tudo que eu vejo, o que acontece, está nesse blog. É a minha vida, é meu diário. Mas não foi fácil a adaptação. Inclusive, eu criei o blog para eu me distrair, para eu ter uma ocupação. Todas as viagens que eu fazia, eu anotava no blog. Isso me deixava mais aliviada. E depois eu vi, poxa, tem tanta gente ganhando dinheiro com blog, porque eu não posso também, porque eu não posso trabalhar com blog também. E virei mais para o lado profissional. Hoje o blog é o meu trabalho. É o meu trabalho profissional. Você escreve para brasileiros ou escreve para o mundo? Eu escrevo para brasileiros. Meu foco é Brasil. Tanto que é Uma Brasileira na Grécia. Então, é Brasil e um pouco de Portugal, mas 90% é brasileiro. Quero falar um pouco desse conteúdo do blog. A gente tem o endereço do blog, tá? Só você acessar. E a gente tem fotos também, a gente vai mostrando, Virna vai comentando pra gente um pouco. Isso. Ali o Templo Efesto, né? É um dos templos mais antigos da Grécia, um dos mais conservados. Ele tem todas as colunas, tem o teto, tem tudo. É maravilhoso esse templo. Vai lembrar que esse templo fica é um templo milenar, né? Antes de Cristo. A construção dele foi em 480 antes de Cristo. Tem 2.500 anos. Exatamente. Impressionante. O templo é intacto. Ele tem todas as colunas e o teto. Quer dizer, ele, junto com os mais conservados, da Europa. Muito bacana. Vamos rodando as fotos e a gente vai mostrando um pouco mais. São fotos também que tem uma visão meio artística, sim, né? Você gosta de... adoro foto, é meu hobby, adoro. Você fotografa? Muito, muito. Eu vivo dia a dia com uma máquina na mão. Ali, aquele morro já é a Acrópolis. Aquela pontinha branca que não está dando para ver direito, se chama Acrópolis. Todo o morro é Acrópolis, que é como se fosse, você ir no Rio, tem um Cristo Redentor, é ali. É uma referência de Atenas. É referência da Grécia, é a Acrópolis. Quem vai na Acrópolis, quem vai na Grécia tem que ir lá, na Acrópolis. Bem, essas fotos são em Atenas, capital. Isso. É onde você reside. Atenas. E é uma cidade grande, 4 milhões de habitantes. É uma cidade grande. Só de museu nós temos mais de 30.
Mais de 30? Mais e é de impressionante 30. Porque o berço da civilização, né, gente? O berço da arquitetura, o berço de tantas coisas, do teatro, enfim, estão todos tudo lá, né? Tá tudo lá. E o interessante é assim, tem museu para tudo que é jeito. Para criança, para adulto, para idoso, para guerra. Tudo que você imaginar tem lá de museu. O bom é que você pode fazer uma visita e você faz praticamente, né, um workshop sobre a história, sim, né? Sim, eu amo a Grécia justamente pelo que ela dá para as pessoas, você está entendendo? Verdade, porque a história é viva, né? A história é viva. Você anda ali num lugar, verdade. É o mesmo lugar, aquele ali é o Templo Efesto. Que lindo, Ele é maravilhoso. É verdade. Ele é sensacional. E é aberto a visitação, as pessoas podem chegar. Para entrar aí, você compra só um ingresso de 12 euros que vai na Acrópolis, nele e em outros lugares. Ele faz o circuito, né? Isso, exatamente. Que esse daí é o tal do Partenon. É ele que é o bambambam da Grécia, é ele que chama, que é em homenagem a Deus Atenas. Também foi construído em mais ou menos antes de Cristo, 480, 500 anos antes de Cristo. Agora, se a gente observar, gente, essas construções, e é impressionante a altura e toda a arquitetura que já rege, isso lembrando que foi há 2.500 anos atrás, que a gente não tinha nem régua nem compasso. Não tinha nem régua. E outra coisa... detalhe, não existia régua nem compasso, né? Não, e outra coisa, né? Era um tipo de construção que hoje você pode usar na matemática. Porque a calçada de lá era torta, mas se você olhar ali, você vê, acha que é normal. Isso tudo devido aos engenheiros da época. Quer dizer, tem todo um padrão próprio de construção, né? É, todo padrão. Essas dicas que você vai dando nesse blog, Uma Brasileira na Grécia, são dicas de turismo, são dicas do que fazer... Meu foco é turismo, mas eu recebo também e-mails de pessoas querendo saber que tipo de roupa vestir lá, eu falo, empregos, pessoas estão querendo morar na Grécia, eu falo, é um pouquinho difícil, mas se você estudar inglês, você pode conseguir na área de turismo, e por aí vai. O turismo é muito forte lá? 90% da economia. 90% da economia? 90%. Gente, coisa impressionante, né? Nós aqui em Guarapari, que vivemos do turismo, estamos 90%. Ainda capengando, mas olha um país que sobrevive, porque está numa Grécia em crise do turismo, e impressionante, tem 90% da sua economia. E te falo uma coisa, é um turismo muito bem organizado. Na época passada, não sei se você lembra, teve uma crise muito grande, todo mundo falava, não vai para a Grécia, não vai para a Grécia porque está em crise e tal. O turismo não mexeu em nada. Não parou, né? Não diminuiu. Não parou, não atrapalhou nenhum turista. Se você me achar um turista que fale mal da Grécia no ano passado, que não deu certo por causa da crise, eu vou desmentir ele. E outro detalhe, né, Virna? É um turismo internacional, porque o mundo inteiro tem referência na Grécia como berço, né, da civilização, do teatro, da escrita, né, de todo o conhecimento, dos grandes filósofos, dos escritores. Então, o mundo se serve deste néctar, coloquemos assim, né? Então é importante você visitar esse princípio das coisas. A coisa mais emocionante para mim, quando eu fui a primeira vez lá na Acrópolis, é você ouvir as vozes de vários lugares do mundo. Eu cheguei a me arrepiar. É tanta gente ali querendo conhecer, que é isso, o Partenon, a Acrópolis, todo mundo querendo conhecer. Eu me arrepiava, porque a Grécia é tão, assim, devido à crise, ela foi tão massacrada, né? Então, a gente acompanha pelo noticiário internacional, acha que a Grécia está passando até fome, porque a situação é tão... Né, eles mostram de uma gravidade tão grande, né? E continua linda, continua maravilhosa. Eu indico a Grécia. Ela é bem organizada no turismo. Que bacana, olha, uma guarapariense, tá? Uma cidadã, nossa irmã aqui, morando na Grécia e trazendo novidades. Vamos rodando as fotos aqui, a gente vai mostrando um pouco mais da Grécia pela ótica da Virna. Isso. Isso daí é a entrada da Acrópolis, é a Propileia, que também foi um templo, né? Porque lá, assim, tudo era templos. Ali também era fechado, com várias colunas. É na entrada. Propileia que fala. Esse templo, para te ver aqueles andaimes, aquilo é restauração ou é para segurar? Não, é restauração, aquilo ali. Esses andaimes, Alfredo, eles estão aí tem mais de 10 anos. Que eles estão sempre trocando de lugar. Uma hora estão ali, outra hora estão no Partenon, justamente para conservar, para limpar, para colocar alguma coisa que está saindo do lugar. Porque aquilo ali corre o risco, se não cuidar, desabar. Exatamente, isso, né? Exatamente. É uma construção muito antiga, tem que ter esse cuidado diário, entendeu? Com certeza. Olha, do jeito que a Virna fala, eu acho que eu vou repetir, né? Porque o Amaury Júnior, ele sempre fala o seguinte, que todo cidadão deve conhecer o mundo antes de deixá-lo. É isso, né?
E eu acho que você é da política que todo cidadão tem que conhecer a Grécia antes de deixar este mundo, Eu né? penso também. E você está convidado. Então vamos lá, fazer uma entrevista bem lá na Com certeza, vamos marcar, a gente vai gravar com você lá na Grécia também. Tá bom? Tá, é isso joia. aí, estamos conversando com a guarapariense Virna Lise Nitrogianis, ela que mantém um blog na internet, www.umabrasileira na Grécia, um blog de dicas de turismo e muito mais. O segundo blog a gente continua mostrando e falando um pouco mais do seu trabalho.